Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre a resolução CONAMA 303 de 2002. O que vai acontecer se essas decisões do STF, se o STF decidir não revogar, né, a resolução CONAMA 303 de 2002. Então a gente vai discutir isso hoje. Vou iniciar aí, né, para falar para vocês os motivos desse nosso projeto que nós estamos fazendo aí agora, de disponibilizar os conteúdos nas lives, né? Eu e o meu colega Vinícius, nós fizemos um levantamento aqui no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, na regional de Itajaí. Nós fizemos esse trabalho porque nós queríamos saber qual que é realmente o problema do licenciamento ambiental, né? Tanta gente fala que o licenciamento ambiental é demorado, é um processo muito longo, é muito difícil conseguir licença, e a maior parte dos trabalhos que se tem, da bibliografia, geralmente coloca a questão do licenciamento ambiental, a questão do problema do licenciamento como a demora dentro do órgão ambiental, né? Então, a gente queria fazer uma pesquisa para saber se realmente onde que está o problema, né? O que falta para o licenciamento ambiental prosseguir, para ele andar, né? E aí a gente fez um trabalho, a gente submeteu um artigo, a gente fez um levantamento sobre os pedidos de complementação, né? O que o órgão ambiental pede como complementação para dar andamento no licenciamento ambiental. Então eu e meu colega Vinícius, a gente fez esse trabalho aqui no IMA, o órgão ambiental do estado de Santa Catarina, na regional de Itajaí. Nós fizemos esses pedidos esse levantamento dos pedidos de complementação que o órgão ambiental faz. Quais são as principais dúvidas do órgão ambiental nos processos de licenciamento, né? Porque nós queríamos conhecer. Os pedidos de complementação são frutos da experiência dos servidores, ou os pedidos de complementação têm como origem as instruções normativas, baseado em lei, essas coisas, né? Então a gente fez essa pesquisa. E daí surgiu a nossa ideia. Bom, se a gente sabe o que dá problema no licenciamento ambiental, então vamos disponibilizar esses conteúdos nas redes sociais, né? Porque dessa forma a gente evita embargos, a gente evita indeferimento de licença, nós conseguimos reduzir o número de pedidos de complementação, e assim nós deixamos o licenciamento ambiental mais rápido, né, mais efetivo, e também facilita o trabalho para quem está dentro do órgão, como eu, né? Então, além de contribuir com o pessoal recém-formado, que já está no mercado, a gente também facilita o trabalho do pessoal que trabalha dentro dos órgãos ambientais, né? Então a gente fez esse trabalho, esse artigo, né? Estamos esperando o artigo ser analisado, e daí dessas demandas, para evitar indeferimento, pedidos de complementação, a gente começou a disponibilizar o material no Facebook, né? Também temos um canal no YouTube, Professor Wagner Ambiental, temos o Facebook e também temos o Instagram. Então é só dar uma olhada lá no link da bio, que tem o canal no YouTube também com os vídeos, e o Facebook, tá? Bom, e aí a gente se perguntou por que isso acontece, né? Por que tantos o pessoal da área ambiental, os consultores, tem tantas dúvidas? Porque na universidade a gente aprende muitos caminhos, né? A gente aprende bem a teoria, mas muitas coisas práticas a gente só vai aprender quando a gente ingressar no mercado de trabalho. Então, a nossa ideia, né, é disponibilizar para vocês a experiência desses um pouco mais de 11 anos analisando o processo de licenciamento ambiental no IMA, né? Compartilhar com vocês essa experiência, agora com esse trabalho, compartilhar também quais são os principais problemas na visão dos revisores, né? Não estou falando que os revisores aqui têm toda a razão, não é isso, mas o objetivo é fazer com que tenhamos mais comunicação entre os revisores, que estão nos órgãos ambientais, e os consultores que estão elaborando os estudos. É esse o objetivo desse nosso projeto, tá bom? Então a gente quer compartilhar esse conhecimento, esse pouco conhecimento adquirido ao longo desses 11 anos com vocês aí,
e eu espero que vocês gostem. E qual que é o objetivo principal? O que a gente almeja como transformação, né? De disponibilizar esses conteúdos, de discutir com vocês, fazer lives, etc. Nós queremos que os consultores consigam a licença ambiental, consultores e empreendedores consigam a licença ambiental de forma mais ágil e principalmente de forma íntegra, né? Porque não adianta você fazer um licenciamento ambiental de qualquer forma, você consegue a licença, mas posteriormente ela pode ser cancelada por um fato superveniente, por uma investigação do Ministério Público, né? Então é interessante que você tenha a licença de forma ágil, com qualidade, você forneça dados de qualidade, ela seja bem analisada, não haja surpresas no caminho, um embargo ou pedidos de complementação que mude todo o projeto, né? Ou pedidos de aprofundamento no diagnóstico ambiental que alterem todo o projeto, tá certo? Então esse é o nosso objetivo, que você consiga a licença ambiental de forma mais ágil, mas sem deixar de lado a integridade, né? As informações de qualidade, a relação transparente com o órgão ambiental, que isso vai te garantir uma licença rápida e que ela dure toda a validade prevista dela, né? Que não haja nenhuma surpresa, nenhuma fiscalização posterior que venha a suspender ou até cancelar a tua licença ambiental, né? Esse é o nosso objetivo desse projeto que a gente está começando aí há pouco mais de um mês, compartilhar com vocês, ouvir a experiência de vocês no estado que você está, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, São Paulo, né? Onde quer que você esteja e trabalhe com licenciamento ambiental, você compartilha a dúvida conosco e nos ensina também, né? Que não é só um caminho, nós queremos que o caminho seja de mão dupla, vocês também colaborando com dúvidas, com colocações e até ensinamentos, tá bom? Então o objetivo é que vocês consigam a licença de forma mais rápida e os consultores e os analistas também tenham menos trabalho, fiquem menos no escritório e vão mais para o campo, né? Porque no nosso caso, nós acumulamos a função de ser analista de processo e também ser fiscais, né? Nós temos que fiscalizar as licenças que nós emitimos. Então o objetivo é esse. Bom, e aí um tema de hoje é um tema que tem ido e vindo bastante, né? Nós já comentamos várias vezes aí no Instagram. O nosso objetivo hoje é falar da resolução CONAMA 303 de 2002 e compará-la com o Código Florestal. Qual é o grande problema? Por que eu decidi fazer essa live, né? Eu fiz uma postagem há algum tempo atrás, mas aí eu acho que a live tem um efeito mais incisivo. Tem muitas notícias, em jornais, em grandes jornais, Globo, etc., UOL, que falam que haverá, por exemplo, a redução na proteção dos mangues se a resolução CONAMA 303 de 2002 for revogada. É mentira. Não tem procedência. Se você analisar a redação da CONAMA 303 de 2002 e o Código Florestal, eles têm exatamente a mesma redação, tá bom? O Natan está perguntando, tem canal do YouTube ou só pelo Instagram? Tem também, Natan. Tem o canal no YouTube, é Professor Wagner Fonseca, Professor Wagner Ambiental, tá bom? Obrigado aí. Bom, então as notícias que a gente tem visto, elas têm vários equívocos, né? Que vai reduzir a proteção de mangue, por exemplo. Mangue, não, porque a redação da 303 é muito semelhante, praticamente igual à resolução que está no Código Florestal. Então, se a resolução CONAMA 303 ela for revogada, se eu for olhar pro mangue, não vai ter diferença, né? Então é isso que a gente quer discutir hoje. A gente vai passar ponto a ponto para vocês verem que algumas coisas que estão noticiando não é verdade, tá bom? No final a gente faz um fechamento aí com a opinião de vocês, as perguntas de vocês, tá certo? E outra coisa, por que falar de APP? Porque a APP, vocês vão notar que ela está presente em todos os licenciamentos, né? Claro, se a tua área não tiver APP, mas aqui no nosso caso nós temos muitos problemas, né? Às vezes não se cita o rio, ou às vezes tem o curso d'água, mas como a área está um pouco descaracterizada, o pessoal não cita APP, né? Também é muito comum se esquecer de outros tipos de APP que não só aqueles de margem de curso d'água, né? APP por declividade,
45 graus ou 100%, né? Essa daí também às vezes é um pouco esquecida. Então a gente tem que analisar bem a questão da APP, não esquecer dela no diagnóstico ambiental, porque ela vai determinar a tua área útil, por exemplo, né? Se você não tiver a APP bem clara na tua planta lá, você vai talvez descrever o empreendimento sem levar em consideração a APP, e às vezes a APP pode inviabilizar o teu empreendimento, né? Na quinta-feira a gente vai falar os tipos de intervenções em APP, tá bom? Um tema bem polêmico. Quinta-feira vai ser daquelas, tá bom? Bom, vamos entrar aí no nosso caso da Resolução CONAMA 303 de 2002, né? O histórico. Seguinte, dia 28 de setembro, a Resolução CONAMA 302 foi anunciada a revogação da 303 de 2002 numa reunião do CONAMA. Só que foi anunciado, né? Então nós ficamos aguardando aí como é que seria formalizada essa revogação, né? Eu imaginava que ia sair uma ata, tal, mas a gente viu mais tarde que saiu uma resolução do CONAMA, a resolução 500, tá certo? Isso foi dia 28 de setembro. No dia 29, um dia depois, né, a Justiça Federal do Rio suspendeu liminarmente a revogação dessa resolução CONAMA 303. Então, um dia depois, ela continuou vigente. E aí, no dia 2 do 10, 3 dias depois, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou essa liminar. Então, a CONAMA 303 voltou a ser revogada. Então, olha só as idas e vindas. Também é muito importante você não se esquecer como é importante você saber como funcionam os 3 poderes, né? Eu mesmo aprendi isso no ensino médio, direito, e na universidade tão pouco, né? Você saber dos 3 poderes, você saber que o órgão ambiental do executivo tem o legislativo e o judiciário às vezes pode interferir, né, em algumas decisões do executivo, né, e atos administrativos, como aconteceu na resolução CONAMA. Então é interessante você saber a relação dos 3 poderes e como um pode interferir no outro, tá bom? Beleza. Aí no dia 2 do 10, o Tribunal Regional Federal cassou, né, a CONAMA voltou a ser revogada. Só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, a gente já retorna. Estou com uma licença ambiental prévia de loteamento, o NATAM, às margens de curso d'água, com presença de manguezais e suspeito da existência de restinga estabilizador de mangue. Os RT só consideram 50 metros do curso d'água. Os relatórios técnicos, é isso? Então, só considera curso d'água. Bom, na questão de mangue, né, Natan? Não tem nem dúvida, né? Em toda a sua extensão. Tem mangue e APP. Né, natural. E se o pessoal não considerou, se você trabalha em órgão ambiental, pede complementação. Ó, eu quero a planta do empreendimento com todas as restrições ambientais. Curso d'água, área de preservação permanente, declividade, né? Pede tudo, tá bom? Para dar segurança para eles e dar segurança para você que trabalha no órgão também, tá certo? Bom, então no dia 2 do 10, o Tribunal Regional Federal cassou a liminar, a resolução CONAMA 303 voltou a ficar revogada. Aí tivemos um tempo aí tranquilo, né? Que a resolução CONAMA estava revogada, né, sem decisões judiciais. E aí no dia 21 do 10 foi oficializada a revogação da CONAMA 303 de 2002. Né? Quem fez isso, junto com outras 2 resoluções, foi a resolução CONAMA 500 de 2020. Só que foi interessante o acontecimento aí, que eu ia fazer um adendo para vocês. No dia 21 do 10 foi promulgada, né, no Diário Oficial. Eu entrei de manhãzinha lá e vi a promulgação, vi a publicação, desculpa. E aí, mais uma dica para vocês aí que forem trabalhar com legislação, vai lá no final da legislação para ver quando que ela entra em vigor, tá bom? Porque na resolução CONAMA 500 de 2020 estava escrito lá, esta resolução entra em vigor 7 dias após a publicação. Então, ela foi publicada no dia 21 do 10, né? Ela entrou em vigor dia 28 de outubro, tá bom? Então, dia 21 do 10 foi promulgada a resolução, mas ela só entrou em vigor no dia 28 de outubro. Beleza. Dia 28 de outubro, eu cheguei até a publicar no Instagram, né? Ó, hoje
oficialmente a resolução CONAMA 303, a 302 e a 284, se não me engano, estão revogadas. Hoje foi o dia, né? A resolução CONAMA 500 entrou em vigor e revogou a 303. Eu falei, bom, agora eu acho que, né? Sabia que existia ação no STF, mas não sabia que o julgamento seria tão rápido. Mas no mesmo dia, né? O STF suspendeu liminarmente os efeitos da resolução CONAMA 500 de 2020. No mesmo dia, né? Então, beleza, professor, no frigir dos ovos, como é que está hoje? Hoje a resolução CONAMA 303, junto com as outras, estão válidas, estão vigentes, tá bom? Mas, professor, pode ter uma reviravolta, né? Pode ter uma mudança? Pode, sabe por quê? Porque, na verdade, a ministra Rosa Weber, ela deu essa liminar. É uma liminar, é uma decisão assim, urgente, né? Mas que ela não julgou o mérito, pode ser revista, né? E ela fez o seguinte, eu vou dar uma liminar aqui, mas eu vou submeter essa decisão ao Tribunal Pleno da STF. O que significa isso? Eu tomei uma decisão sozinha, mas eu quero que todos os meus colegas julguem para que nós, aí sim, vamos dar uma resposta final. Legal, achei interessante, porque você divide a responsabilidade com o colegiado, né? O pleno do Supremo, o que se decidir ali, né, tem muito mais força. Então nós podemos ter uma reviravolta, tá bom, pessoal? Então talvez ali ainda essa resolução passe a ser revogada. Então hoje a 303 está válida, tá bom? Bom, antes de adentrar nas mudanças, peço que vocês mandem aí comentários, fiquem à vontade, tá? Para fazer comentários, perguntas aí, compartilhe conhecimento. Se você estiver gostando, compartilha com os amigos, usa o aviãozinho lá do canto da tela para enviar para alguém. Aquele colega teu que estuda para concurso, que está fazendo fazendo engenharia ambiental, gestão ambiental, engenharia química, civil, oceanografia, biologia. E para todos os colegas que você acha que interessa o assunto, para a gente deixar o debate um pouco mais rico, tá bom? Fique à vontade aí. Bom, o que muda então se a resolução CONAMA 303 for revogada? Toma cuidado com esse monte de mentiras que estão publicando aí nas notícias, né? Tem coisas que não haverá redução de proteção, como por exemplo os mangues que a gente já falou. Mas por outro lado, tem informações que vão deixar de ser app e o pessoal não comenta. E aí eu te pergunto, por que isso acontece? Porque ninguém tem a paciência de sentar lá e ler a legislação. Então essa é a minha recomendação para você. Não pegue muito, às vezes não pegue o entendimento, só o entendimento dos outros. Vá lá, pega a legislação e você mesmo vai lá e leia a legislação e veja a sua interpretação, o que você consegue entender, né, da legislação que estão discutindo, né? Vou te dar um exemplo, as dunas deixaram de ser app se elas não tiverem recoberta por vegetação, né? E se comentou muito pouco sobre isso. Focaram muito na restinga e no mangue, né? E o mangue nem mudou com a 303 e o Código Florestal, e deixaram para trás as dunas. Então agora a gente vai discutir isso daí. Bom, restinga. Como é que está na 303? A restinga na 303 fala que tem que ser uma faixa de 300 metros da linha de pré-mar, né? E a restinga fixadora como fixadora de dunas. E aí no Código Florestal só está falando a restinga como fixadora de dunas, tá bom? Até tem um colega, Daniel, que ele levanta uma questão interessante. Duna. O que é duna? Uma duna de 10 centímetros, de 10 metros, de 5 metros? Quanto que é a duna? Né? Ou a gente só vai analisar o substrato arenoso? Essa que é a grande dúvida. Na CONAMA 303, nós tínhamos uma faixa. Você pega uma linha de 300 metros da linha de pré-mar, a linha da maré alta ali, e estica 300 metros, ali seria app. Só que no Código Florestal deixa mais vago, né? Então, assim, teoricamente, a 303 era mais objetiva de estabelecer a linha dos 300 metros. Mas a restinga não perdeu a proteção, né?
Talvez a proteção ficou um pouco mais subjetiva, porque a redação da 303 é muito semelhante do Código Florestal. Beleza? Tranquilo? Manguezal. O pessoal falou tanto de manguezal nas notícias, no Jornal Nacional, mas passou em tanto lugar e as notícias estavam equivocadas, né? O manguezal não vai ter alteração se a resolução CONAMA 303 for revogada. Por quê? O mangue é protegido em toda a sua extensão. Está lá na 303. Se você olhar lá no Código Florestal, vai estar escrito: o mangue também é protegido em toda a sua extensão. Portanto, não vai ter alteração, né? Então tome cuidado com as notícias. Às vezes o pessoal não senta para ler. Você não, você é um cara diferenciado. Você vai sentar para ler a legislação, né? Se você quer trabalhar com consultoria ambiental, eu e o Vinícius, nós entendemos que tem 2 itens que vai fazer você ter sucesso nos teus trabalhos. Que nós entendemos sucesso não como dinheiro, um monte de dinheiro. Eu entendo como credibilidade. O dinheiro vem depois, né? Porque você vai ter credibilidade, as pessoas vão te contratar. Tá, e quais são os 2 pilares, Wagner? Legislação na área ambiental e técnica. A legislação eu pesquiso aonde? Nos sites oficiais, planalto.gov.br, por exemplo. E a técnica eu acho onde? Técnica você vai achar nesses livros, né? As bíblias assim que se tem de cada área. Por exemplo, na engenharia ambiental tem aquele do Metcalfe Edge, o Water Engineering, alguma coisa assim. Tem os livros do Von Sperling também que falam sobre tratamento de efluente, muito bons, né? A parte de anaeróbia do Chanicharo. Tem assim livros muito bons, bíblias, né? O Hidrologia do Tucci. Tem vários livros que são bíblias assim. E além dos livros, as normas técnicas e os artigos científicos. Então a legislação você pesquisa num lugar que tem a legislação atualizada. E a técnica você vai achar nos bons livros, nos bons artigos e nas normas técnicas. Se você conseguir juntar a legislação com a boa técnica, nenhum analista de órgão ambiental vai questionar o seu trabalho. Tá bom? Bom, então manguezal não vai ter alteração. Não vai mudar, né, se a CONAMA 303 de 2002 for revogada. Então tomem cuidado com isso, com a informação que chega até vocês, né? E agora teve uma mudança que muita gente não comentou. Eu achei uma pena isso, infelizmente, né? As dunas. Se você pegar a 303, fala assim, ó, que a duna ela é APP. A duna. Mas no Código Florestal só se refere à questão de se tiver vegetação. Restinga como fixadora de dunas. Você não vai achar lá que apenas dunas é APP, né? Então as dunas que não tiverem vegetação, hoje, pela CONAMA 303, elas são consideradas APP. Mas se a 303 for revogada pelo STF, pelo pleno do STF, as dunas vão deixar de ser APP. Aí é complicado, né? Então hoje a duna ela é APP pela resolução CONAMA 303, mas pelo Código Florestal ela não é APP se ela não tiver vegetação sobre ela. E aí? Eu acho uma pena, mas pouquíssimas pessoas comentaram, pouquíssimas não, eu não vi ninguém comentando sobre isso. Tá bom? Então a duna é uma grande preocupação da revogação da resolução CONAMA 303 de 2002, que hoje ela é APP pela resolução CONAMA, mas pelo Código Florestal, duna sem vegetação não é APP. Tá bom? Esse já é uma grande mudança, tá? Amanhã eu vou postar uma imagem no Instagram comparando, tá? Novamente as alterações da CONAMA e do Código Florestal para vocês terem uma boa ideia do que nós vamos discutir hoje, tá certo? Então as dunas haverá uma mudança se a resolução CONAMA 303 de 2002 for revogada. E aí, eu te falo o seguinte, você tem que... o pessoal discute muito se a resolução CONAMA é inconstitucional e etc. Tudo bem, eu respeito o trabalho dos advogados, né, que falam que ela às vezes ultrapassa o limite que deveria ser imposto por uma lei, mas é o seguinte, para nós que somos engenheiros, biólogos, etc., e oceanógrafos, etc.,
Nós que somos técnicos da área ambiental, nós não entramos nesse mérito. Se a legislação existe, você pode pegar um revisor que vai cobrar essa legislação, né? Ah, mas é inconstitucional. O cara que está lá no Poder Executivo, ele cumpre lei, ele não discute lei, né? Discute-se a lei no Judiciário e no Legislativo, mas lá no Executivo ele vai poder te cobrar, né? Então é importante que você saiba a diferença dessas duas. Com relação à duna, você pode me perguntar assim, tá, professor, então qual que seria a solução para a gente deixar a duna como APP? Porque hoje a CONAMA, que está vigente, considera a duna APP, né? E o Código Florestal, o professor disse que não. Então, a solução seria fazer o quê? Fazer um acréscimo lá no Código Florestal, mas isso tem que passar pelas duas casas, né? E aí já é um processo mais demorado e nós temos que saber se os deputados e senadores querem que as dunas virem APP. Eu vi vários comentários, né, que o objetivo também é flexibilizar a ocupação de áreas com dunas pelos resorts, né, pelos empreendimentos imobiliários. Então, não sei se isso tem fundamento, mas é um comentário que se tem na mídia, tá bom? Então, até agora a gente comentou dos mangues, que os mangues não vai ter alteração. As restingas vai ter uma alteração com relação ao limite, né? A CONAMA vê 300 metros a partir da linha de praia-mar. E o Código Florestal só fala de fixadora de dunas. E uma grande mudança que ninguém comenta até agora, que nós falamos, as dunas. As dunas são APP na 303 de 2002, mas no Código Florestal elas são consideradas APP se tiver vegetação fixadora de duna, tá bom? Muito bem, nascentes e olhos d'água, né? Não vai ter alteração, porque na CONAMA já se previa que eles são, mesmo que intermitentes, deve ser respeitada a APP. No Código Florestal você pode achar que não, né? Lá está escrito que tem que ser perene, mas se você clicar aí na DIN 4903, que está no Código Florestal, o STF deu a interpretação nessa DIN de que são consideradas nascentes de óleo d'água ainda que intermitentes. Então, CONAMA, Código Florestal, não vai ter alteração com relação a nascentes e olhos d'água, tá bom? Locais de refúgio, reprodução de aves migratórias são consideradas APP pela resolução CONAMA, mas no Código Florestal não. Então aí você vê, né, que o objetivo da CONAMA de proteger o local de refúgio e reprodução de aves migratórias é um objetivo muito nobre, né? Na CONAMA isso está previsto, né? Local de refúgio e reprodução de aves migratórias. Mas no Código Florestal não tem essa previsão de considerar como APP locais de refúgio e reprodução de aves migratórias, tá bom? Então essa já também é uma alteração, e eu também não vi o pessoal comentando muito sobre isso, tá certo? Bom, e locais para fauna ameaçada. Na CONAMA 303 está escrito lá que para fauna ameaçada não tem os critérios para você determinar que é APP, né? Como que você determina que uma área é APP por ter fauna ameaçada? No Código Florestal fala que isso pode acontecer quando um chefe do executivo declara, né, que aquela área é APP. E aí, a Thalia perguntou, mas já há outras legislações para proteção desses locais? Local de refúgio de reprodução de aves migratórias? Que eu saiba, Thalia, tem no SNUC uma classificação de área para proteger locais de refúgio de aves migratórias. E também, se não me engano, a Convenção de Ramsar, que o Brasil, inclusive, é signatário, né? Se não me engano, acho que é isso, né? Depois você pode dar um comentário aí pra gente, que eu já compartilho com o pessoal. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, né? Vocês sabem de alguma APP que foi declarada por chefe de executivo? Vocês que já têm experiência de vários estados aí, vários municípios, né? Eu nunca vi um prefeito declarar uma área de APP por um ato dele, né? Tem previsão isso no Código Florestal, mas é uma coisa que eu vejo muito distante, né? Que geralmente eu vejo que os prefeitos querem
flexibilizar, né, as áreas para ocupação. Mas eu não gosto de generalizar, porque o nosso Brasil tem uma realidade tão grande, né, tem tanta gente por aí. Então, se vocês conhecerem algum local que já foi declarado APP pelo chefe do executivo, dá um comentário aí pra gente compartilhar com os colegas. É sempre bom compartilhar essas novidades, porque a gente sempre acha que a realidade de todo mundo é igual à nossa, né? Então aqui na região de Itajaí, nesses 11 municípios que eu trabalho aqui, que são chamados da região da Foz do Rio Itajaí, Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Ilhota, Luiz Alves, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, eu desconheço uma área que seja considerada APP por declaração do chefe do Poder Executivo. Se vocês conhecerem alguma aí, vocês podem compartilhar aí. Tá bom? Bom, então essas foram as principais alterações, a comparação da CONAMA com a lei federal. Também tem alguns detalhezinhos, tá? Por exemplo, APP de curso d'água, né? O Milton aqui, meu colega de mestrado, grande Milton, me deu muito pouso na época do mestrado. Só se for APP culposa, sem intenção de proteger. É muito bom essa, Milton. Essa daí foi bem eu nunca vi APP dolosa, né? Mas eu acho que é mais uma APP culposa mesmo, sem a intenção de proteger, tá certo. Assinou o decreto lá sem saber o que estava assinando, pode ser isso aí também. Bom, a resolução CONAMA prevê que a APP ela seja medida a partir do nível mais alto do curso d'água, né? E aí, pelo Código Florestal, ela é medida a partir do leito regular do curso d'água, né? Então essa também é uma alteração. Pode parecer sutil, mas aumenta-se a faixa, né? Na CONAMA mede-se pelo nível mais alto, né? E aí há dúvidas qual seria o nível mais alto do curso d'água. Varia bastante, né? De acordo com o tempo de retorno da chuva, né? Grandes enchentes. E no Código Florestal, a medição da APP parte do leito regular. O leito regular entende-se ali onde sempre tem água, né? Fala, o João, meu outro colega de mestrado. Prazer aí, obrigado pela presença. O Código Florestal prevê a medição a partir do leito regular. Entende-se o leito regular do rio, onde sempre tem água ali e não tem o crescimento da vegetação. Pode ser uma definição razoável para o leito regular. Também na questão das veredas, as veredas mais ali, mais no interior do Brasil, onde tem o famoso Buriti, nas veredas, na CONAMA fala espaço brejoso, né, na CONAMA 303. E no Código Florestal fala o espaço permanentemente brejoso. Então tem uma diferençazinha de palavra aí, mas no Código Florestal me parece menos restritivo, né? Porque aí pede-se para ser uma área que tenha umidade permanentemente. Então, se tiver uma enchente maior a cada evento, a APP vai mudar sempre. Complicada essa interpretação. Exatamente, Felipe. Ela era uma interpretação que nós tínhamos no Código Florestal de 65, né? E mudou agora em 2012. Mas ela ainda permanece na CONAMA 303. Se você dá uma olhadinha lá, vai falar no nível mais alto. Tá bom? Na 303 está no nível mais alto, né? E no Código Florestal está como leito regular. Tá bom? Mas é complicado mesmo, Felipe. Eu concordo com você, né? A minha dúvida é onde que é o nível mais alto? Então você imagina, você pegar uma enchente a enchente de 2008 em Itajaí, né? E uma enchente de 2011. Qual que eu adoto? Né? Então, no Código Florestal hoje parece ser mais objetiva como leito regular. Tá bom? E também na CONAMA, para a gente já encerrar aí, estamos no próximo do fim, a CONAMA fala das escarpas, juntamente com aquelas rupturas de relevo, né, os tabuleiros. Então na CONAMA fala escarpas, tabuleiros, né? No Código Florestal só começa a partir dos tabuleiros e não inclui o relevo de escarpas como área de preservação permanente. E por fim, as praias, né, nos locais utilizados para nidificação, né,
para a reprodução das aves, lá na CONAMA tem, mas no Código Florestal nós não temos. Então, a grande... Para a gente fechar aqui a nossa comparação da CONAMA com o Código Florestal, nós temos muitas notícias de que haverá diminuição de proteção, né, com a revogação da CONAMA 303 de 2002. Quando que isso vai se definir? Quando o Tribunal Pleno do STF for julgar se a liminar da ministra Rosa Weber se mantém ou não. Isso vai ser decidido. Mas tem diminuição de proteção para mangue, por exemplo? Não, não tem, porque a redação de mangue é exatamente a mesma na CONAMA e no Código Florestal. Por outro lado, vai ter redução da proteção de dunas, que não tenham vegetação. Na CONAMA, a duna é considerada PP, só por ser duna, e no Código Florestal tem que ter vegetação fixadora, né, restinga fixadora de dunas. Tá bom? Bom, eu agradeço muito que vocês participaram aí da live, dedicaram tempo de vocês para essa live, né? Gostaria de pedir quem gostou aí, dar um print na tela, compartilhar nos seus stories aí, e lá comenta, né? Dá um feedback sobre o que a gente aprendeu aqui hoje, o que a gente discutiu sobre a app da CONAMA e do Código Florestal, que aí gera mais interesse no pessoal e também assim dá para produzir mais conteúdos para vocês, ajudar a trazer mais gente para o debate, com visões diferentes, né? Aí é bom que a gente enriquece bastante o debate aí. E aí nessa quinta-feira eu pretendo falar para vocês, sobre a intervenção em app, né? Quais são os casos, se é exceção, se é regra, quando pode, quando não pode. Claro, né? Passo para vocês a visão de um revisor de órgão ambiental, que é a experiência que eu tenho. Eu passei por consultoria há poucos meses, mas era área contaminada, né? Então eu vou dar a visão de um revisor, né? O meu objetivo de dar a visão de um revisor do órgão ambiental é que você evite algumas posturas, né? E assim você consiga a sua licença mais rápida, né? Não estou falando que eu tenho a razão, que eu sou cheio da razão, que eu estou certo, mas é a minha visão, interpretação minha técnica, dessa minha experiência, e espero que de alguma forma ela contribua para a tua formação. Tá bom? Agradeço, obrigado Thalia também, é sempre um prazer ter você aí. Obrigado Gabriela, obrigado Miltinho, obrigado João, o Costable aí, o Garcia de Tabapuá, a Aline. A Aline pediu uma live sobre restinga, os conceitos, o que é. Vou estudar, Aline, a questão de restinga, que é bem polêmica, né? Mas tecnicamente eu vou estudar, pegar aí o dicionário geomorfológico e a legislação, e aí a gente debate aí, né? É bom que a gente vai dar um debate bom, convidar os professores da Univale também, se vocês quiserem participar, que é bom a gente ter as visões diferentes, né? Esse projeto que é o quê? Que aumente o debate entre órgão ambiental e consultores, tá bom? O nosso objetivo é o mesmo, que o processo acabe. Se a licença vai sair ou não, já é outra história, né? Mas que o indeferimento ou o deferimento da licença seja mais rápido, mais objetivo. A gente não quer impedir ninguém de crescer, não é isso, mas a gente quer que se cresça com responsabilidade e respeitando a lei, que é o mínimo que um funcionário público tem que querer. Tá ótimo? Muito obrigado pela participação de vocês e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tá bom? Um abraço e boa noite. Obrigado. O Natan perguntou aqui se tem menções a diversos livros, né? É possível disponibilizar uma lista com nome e autores? Natan, com certeza. Faço uma lista aqui e disponibilizo. Te mando no particular ali, ou disponibilizo até no Instagram, né? Porque são bibliografias assim, né? Fortes, né? Bibliografias assim que o conhecimento foi construído a partir delas, né? Eu esqueci de mencionar também no saneamento o Prozab, né? Mas tem autores brasileiros muito bons, né? Aí tem livros em inglês também muito bons, a EPA mesmo, né? O órgão ambiental dos Estados Unidos, os órgãos ambientais os brasileiros, CETESB,
Prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, disponibiliza muitos manuais sobre drenagem urbana, que eu analiso o processo. Mas eu vou fazer essa lista aí, agradeço a tua pergunta e vou disponibilizar para o pessoal. Tá bom? Obrigado, um abraço e até mais.